Boa noite, amigos do Centro de Educação Espírita Boa Nova. É com muita alegria que nos encontramos em mais uma noite de quinta-feira, às 20 horas, aqui ao vivo, nessa live, através do Facebook, para que nós possamos, então, relembrar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, que sempre afaga o nosso coração. Então, aproveite esse instante inicial para fazer alguns avisos. Então, para reforçar que todas as nossas atividades do Centro de Educação Espírita Boa Nova estão sendo conduzidas de forma online. Então, nossos grupos de estudo estão sendo conduzidos através da plataforma Jitsi Meet. Então, às segundas-feiras, às 19 horas, temos o estudo do Consolador, Doutrina Espírita, nível intermediário e avançado. Às 20 horas, nível iniciante e intermediário. Às quintas-feiras, esse horário, temos então a nossa live com diferentes palestrantes. Às 19 horas, temos o atendimento fraterno, que poderá ser agendado tanto pelo Facebook quanto pelo nosso e-mail. E aos sábados, temos o estudo do NEP, Núcleo do Estudo do Evangelho, e relembro a todos que todos os estudos são transmitidos para o nosso canal do YouTube, e aí todo o material poderá ser acessado posteriormente por aquelas pessoas que, por acaso, não conseguirem estar presentes naquele horário do estudo. Também relembro que temos a nossa conta do Instagram, onde as pessoas poderão ver as nossas atividades, mensagens e tudo aquilo que a gente tem feito nesses últimos dias. Também, hoje venho fazer um convite especial, que é o nosso Natal especial. Então, todos os anos fazíamos apenas um evento, apenas uma noite, porém, esse ano está sendo um pouquinho diferente, a gente vai ter o mês do Natal especial. Então, aquele mês que a gente vai relembrar um pouquinho da história de Jesus, e nós teremos 5 palestrantes que vão contar alguns atos, junto com a poesia, com a música, com o teatro, contar, então, sobre a história de Jesus e algumas passagens marcantes que ocorreram na sua vida. E também as grandes lições que ocorreram nesse tempo. Então, teremos no dia 3 de dezembro o João Alves, teremos no dia 10 de dezembro a Célia Diniz, no dia 17 de dezembro Felipe Mascarenhas, no dia 24 do 12 teremos o Lucas Evangelista, e no dia 31 do 12, para encerrar o nosso mês especial de Natal, o Aloysio Eris. Então teremos músicos convidados também, nossos grandes amigos de diferentes partes do Brasil, como do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, que vão abrilhantar ainda mais esse nosso evento do Natal especial. Então convidem seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais e contamos muito com a sua presença. Isso tudo está sendo preparado com muito carinho, com muito zelo, para que a gente consiga sentir ainda mais próximo de Jesus e sentir todo aquele clima natalino, apesar de nós estarmos separados fisicamente. Então, contamos com a sua presença e contamos também com o seu auxílio para divulgar para o maior número de pessoas possíveis. Então, vamos fazer uma prece agora e depois, posteriormente, vamos chamar a Cláudia, que vai nos brindar com sua palestra na noite de hoje. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fecharmos nossos olhos, agradecermos por essa oportunidade que estamos tendo hoje e pedir para que a espiritualidade amiga, que coordena os nossos trabalhos e também a nossa vida, consigam nos iluminar na noite de hoje, consigam iluminar os pensamentos da nossa palestrante e que todos possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, com todo o consolo, com todo o amor do Cristo. Muito obrigado, que assim seja. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite, Thales. Agradeço muito pelo acolhimento, mais uma vez, né, do Boa Nova, abrindo sempre as portas para que a gente possa estar, mesmo que de longe, muito próximos, fazendo essa conexão, essa reflexão tão importante acerca da doutrina espírita.
E na noite de hoje, o convite à reflexão se baseia em um tema, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, no item 12. Então, motivos de resignação. A escolha desse tema, ela se deve pela grande pertinência que tem em nossa vida a forma como nós lidamos com o sofrimento, com a nossa dor interior. E a resignação, ela se torna uma postura, além de importante, ela se torna uma postura necessária para que a gente consiga atravessar esse deserto interior que muitas vezes nos assola e que mais adiante nós vamos conversar mais longamente sobre isso, sobre o quanto é importante que a gente tenha essa postura resignada diante do sofrimento. Mas antes, eu gostaria de refletir com vocês sobre a ideia de resignação, né? Então, o que é a resignação? Então, a resignação, ela é uma atitude passiva diante do sofrimento? Será? Será que a resignação, ela é o aceitar tudo? Ou será que a resignação é uma aceitação ativa, dinâmica? Muito bem. Então, no Evangelho, nós podemos refletir em muitas obras espíritas, muitos oradores e colaboradores da doutrina espírita que nos inspiram tanto, tratam deste tema com muita propriedade e há uma unanimidade quanto ao conceito de resignação. Né? Então, a resignação é uma aceitação ativa, é uma aceitação dinâmica do sofrimento, dos reveses que a vida nos coloca no caminho. Então, esta aceitação, ela não tem nada de comodismo, né? Nada de comodismo. Nós somos agentes do nosso sofrimento também. Então, é preciso que a gente compreenda, como diz na oração da serenidade, que a gente saiba ter a serenidade de aceitar as coisas que nós não podemos modificar, né? Que nós tenhamos sabedoria para distinguir a diferença daquelas que a gente pode modificar e daquelas que a gente não pode modificar. Então, essa é uma proposta de sermos resignados, porém de modo ativo, diante daquilo que nos acontece ao longo da nossa reencarnação. Porque senão nós acabaríamos nos tornando espíritos revoltados, espíritos raivosos, inconformados e vitimistas diante de tudo aquilo que acaba nos acontecendo de ruim, ou que nós, num primeiro momento, passamos a considerar como ruim, como inadequado, como incômodo. Então, para que a gente consiga falar mais sobre esses conceitos, nós vamos trabalhar e dialogar sobre a diferença entre dor e sofrimento. Então, o que é dor? A dor, ela nada mais é do que uma reação fisiológica que nós temos que nos aponta que alguma coisa não vai bem. Então, a dor, ela pode ser de várias formas, ela pode acontecer a partir de uma doença, quando nós acidentalmente batemos o pé, a mão, cortamos algo, uma parte do nosso corpo. Então, isso acaba respondendo nas nossas terminações nervosas, acusando que alguma coisa não vai bem. Então, a dor, ela é salutar e ela salva a nossa vida. Porque se não fosse a dor, nós muitas vezes sangraríamos até a morte sem perceber. Existem pessoas que elas são desprovidas da sensação de dor. O centro neural dela não é apropriado para sentir dor. Então, ela passa a não sentir quando ela bate, quando ela tem uma doença, quando ela está sangrando, quando ela está descascando uma fruta e acidentalmente corta um dedo. Ela só percebe que algo não vai bem quando ela observa que há sangue, por exemplo. Então, a dor,
ela é uma forma de nos salvar fisiologicamente, sim, porque ela é uma direção que nos aponta que alguma coisa em nós está em desajuste. E o sofrimento, então, o que é o sofrimento? O sofrer, ele passa a ser, então, uma ação interna, uma sensação mais subjetiva. Então, existem dores físicas, fisiológicas, que são também acompanhadas de sofrimento, que é aquele sentir, aquela angústia, aquela aflição. Então, essas são as dores emocionais que a gente vê transmutadas de tantas formas diferentes, né? De tantas dores distintas, sendo acometidas por depressões, por ansiedades e tantas outras patologias da mente que se vê tanto e se discute tanto nos últimos anos, porque o sofrimento tem assolado boa parte da população mundial. Então, o sofrimento é de origem psíquica, é de origem espiritual, é de origem emocional. Já a dor é de origem física. Então, como eu disse, há dores que vêm acompanhadas de sofrimento, porque é muito comum a gente observar pacientes com muita dor, que, com o passar do tempo, as chamadas dores crônicas, eles vêm também a adoecer do espírito, eu diria do espírito, da mente, da psique, porque eles vêm deprimindo. A dor faz com que haja o fator da depressão no ser humano. E, portanto, ela gera o sofrimento. O sofrimento, às vezes, também tem dor, mas nem sempre. Uma pode existir sem a outra, ou ambas são distintas. Então, são situações que acontecem e nem sempre uma está atrelada à outra. A doutrina espírita nos propõe alguns tipos de dores diferentes, né? De formas de sofrimento que são distintas. Então, vamos lá. A mais conhecida por todos nós, porque nós estamos nesta esfera espiritual ainda de inferioridade, é a dor expiação, que são, como é mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo, são as aflições e as dores oriundas de causas anteriores, ou seja, de existências anteriores a essa. Então, são dores que a gente angaria ali, tanto dores emocionais, como também são dores físicas, que são doenças que a gente pede para vir, como a gente diz, né, no processo reencarnatório, a gente solicita alguns sofrimentos, algumas dores específicas, porque elas são consequências das nossas ações, dos nossos equívocos, dos nossos deslizes. E aí a gente passa uma encarnação inteira, às vezes, reclamando de alguns sofrimentos que a gente não consegue modificar. Então, vamos lá, algumas dessas dores e expiações são dores que já nascem conosco, algumas deficiências, sejam elas físicas ou psíquicas, algumas condições mais difíceis, como pobreza, ou riqueza. Então, são situações que elas são extremas para algumas pessoas, e elas oferecem algumas dificuldades. Então, essa dor e expiação tem a ver com a justiça divina. É a lei de ação e reação. Então, nós não conseguimos fugir dela, porque ela é causada por nós mesmos. Então, algumas dores que a gente passa, algumas circunstâncias, às vezes nascemos em famílias desestruturadas, ou com uma condição de saúde precária, mas é necessário que a gente passe por isso, para que isto nos reeduque o espírito, porque é a lei de reação. Eu busquei isso para a minha vida e, portanto, agora é como se houvesse a colheita. Então, nessa existência, a gente passa a entender aquilo que eu sofro porque fiz sofrer em algum outro momento. É como se fossem consequências. Então, a doutrina espírita nos apresenta obras maravilhosas que exemplificam esta lei de ação e reação, que tratam da dor e expiação e nos mostram como o bem sofrer faz bem, como o bem sofrer
na dor-expiação, nos eleva espiritualmente. Esta forma de sofrer significa o quanto nós podemos olhar para isso com a oportunidade de aprendizado e de crescimento. Toda dor, todo sofrimento leva e pode nos ser a grande oportunidade de resignação bendita que o Divino Mestre nos propicia a crescer. Também a evolução. A proposta de evolução são as nossas provas de evolução, são para espíritos que já estão num patamar de evolução um pouco maior do que o nosso. Então, eles solicitam determinadas provas para realmente verificar se passam por elas, então eles evoluem ainda mais, crescem ainda mais. Então, são provas solicitadas para o bem crescer. Então, não é porque eles merecem o sofrimento, mas sim porque eles pedem este sofrimento para ser ou obra de crescimento alheio no meio em que eles estiverem inseridos na reencarnação, ou também como prova de crescimento pessoal. Então, a prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova do poder, são provas difíceis. Algumas pessoas dizem, mas a prova da pobreza é mais difícil, mas a prova da riqueza é mais fácil, porque a riqueza já vem com muitas facilidades. Nem sempre, porque a prova da pobreza, ela testa muito a nossa resignação diante daquela situação. Mas a prova da riqueza, ela pode nos corromper. Ela pode levar o nosso espírito a sucumbir pelo orgulho, pela vaidade, e cair daqui a pouco num lamaçal infinito. Então, o poder também é uma prova difícil para quem passa por ela, porque é uma prova que demanda também muito a questão da arrogância, demanda muito a questão da vigilância sobre a arrogância, melhor dizendo, né? Então, são provas que o nosso espírito vai passando para ser testado. Mas neste caso da dor-evolução, é uma prova solicitada para o crescimento de espíritos que já têm esta condição. Aí nós temos também a dor-auxílio, que é uma dor que a espiritualidade bendita nos concede, muitas vezes em forma até mesmo de algumas doenças, de algumas patologias que já nascem conosco, algumas condições difíceis, é semelhante à dor-expiação que a gente viu antes. Mas elas também são angariadas, essa dor-auxílio, para que a gente se trave diante de um equívoco muito profundo. Porque o Divino Mestre é tão misericordioso que, às vezes, quando nós estamos nos perdendo do nosso próprio propósito de crescimento, nós somos colocados numa condição que nos trava, que nos impede de seguir em frente no nosso equívoco, nas nossas maldades, não é? Eu sugiro para vocês um livro muito legal do Divaldo Franco, do espírito Victor Hugo, se chama Calvário de Libertação. É um romance espírita muito bom, onde conta a história e a trajetória de diversos espíritos que passam por inúmeras provas diferentes, tanto a prova da riqueza, como a prova da pobreza, como também a dor-auxílio. Todas essas provas, elas são colocadas ali nos diversos personagens e a gente vê a grandeza e a sublimação de alguns desses espíritos que se destacam porque souberam aceitar aquilo que não havia como ser modificado. Então, a doutrina espírita, muitas pessoas questionam a doutrina espírita porque elas pensam que a gente tem que se acomodar no sofrimento, né? Então, de novo, a palavra resignação sendo interpretada de uma forma equivocada. Não, nós podemos e devemos, enquanto espíritas, buscar, através do nosso próprio esforço, da nossa proatividade, das nossas iniciativas, nos melhorarmos a cada dia que passa. E aquilo que a gente não consegue modificar, por exemplo, uma pessoa que nasceu com alguma deficiência,
ela não, talvez não vai conseguir modificar aquilo, ou que sofreu um acidente e a partir daquele acidente teve alguma modificação no seu aspecto físico, lhe trouxe alguma limitação. São condições que talvez não estejam no nosso alcance modificar. Algumas doenças que são incuráveis, que também não estão no alcance humano de haver cura. Então, a resignação não é somente o comodismo, é buscar, sim, sempre se melhorar, mas nos lembrar de que a gente não só tem que cuidar deste corpo, nós não somos somente este corpo, de que nós somos um espírito imortal, aquele que precisa ser olhado e precisa ser cuidado, precisa ser observado, ser melhorado. Então, muito mais do que caminhar com as nossas pernas físicas, nós precisamos caminhar com as nossas pernas espirituais, ou seja, andar, progredir, marchar, evoluir, não nos acomodar diante daquilo que nos acontece de ruim. Porque na nossa encarnação, muitas coisas poderão acontecer que nem sempre serão positivas, nem sempre serão da forma como nós almejamos, como nós desejamos. O sofrimento, ele vem nas diversas esferas e nas diversas fases da nossa existência. E o sofrer de modo feliz é uma opção. Então vamos pensar uma pessoa que ficou paraplégica por conta de um acidente. Ela pode escolher sentar e chorar, se lamentar, se vitimizar, ou ela pode aceitar esta condição de modo resignado, porque nada há na medicina humana que pode fazê-la superar essa condição nesta encarnação e fazer disto uma missão de vida. Ser uma pessoa que inspira outras, entendendo que ela é muito mais do que um ser paraplégico, de que ela é alguém com força interior, com capacidade de modificação e também com capacidade de fazer algo mais por ela mesma. Nós somos, como eu disse, muito mais do que o nosso corpo físico nos mostra. E o nosso sofrimento é a nossa cura em muitas situações. Por que a nossa cura? Porque se nós imaginarmos que nós temos dívidas do nosso passado a serem saldadas, é como se houvessem diversas duplicatas no plano espiritual, esperando que nós tenhamos a iniciativa de ir lá e quitá-las. Se a cada situação de sofrimento ao qual nós somos submetidos, que pode ser da mais diversa natureza, pode ser por um revés financeiro, pode ser por uma doença física, pode ser pela perda de um ente querido, pode ser por uma questão emocional, uma depressão muito profunda, que nos coloca prostrado diante da vida. Esta dívida, ela espera ser quitada. Então, se a nossa dor é a nossa cura, a cada situação dessas é como se uma duplicata a gente fosse quitando. Uma duplicata a mais a gente fosse quitando. Então, essa questão do sofrimento, ela é muito mais antiga do que supõe a nossa percepção da nossa vida atual. Porque a nossa vida atual, ela é o que nós nos lembramos. Mas nós somos muito mais antigos do que essa existência. Para nós espíritas, nós precisamos ter essa percepção da imortalidade. Eu já disse aqui, numa outra oportunidade, e eu gosto sempre de lembrar, de que nós não somos seres que nascemos no berço e morremos no túmulo. Não. Esta aqui é uma etapa transitória das muitas que a gente já viveu e das que a gente ainda irá viver. A questão muito importante que a doutrina espírita nos propõe no Evangelho segundo o Espiritismo é a ideia de que se nós devemos 100, pela justiça divina, que é tão benevolente, nós somos cobrados somente por 1. Então, é como se nós devêssemos 100 reais.
Mas ao pagarmos R$ 1, se soubermos pagar este R$ 1, Deus nos dará por quitada esta dívida. Às vezes as pessoas não compreendem esta ideia, mas como assim? Se a dívida é 100, é 100, e não R$ 1. Então vamos lá. No livro A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdo Vieira, eles trazem a história muito interessante do espírito Saturnino Pereira. Então, Saturnino era um espírita, era uma pessoa que era muito atuante na doutrina espírita, que trabalhava na casa, era uma pessoa do bem, muito colaborativo, muito prestativo, dono de boas características, excelentes qualidades interiores. Mas certo dia, Saturnino estava trabalhando e num acidente de trabalho, ele teve amputado a ponta de um dedo, né, o seu dedo. E na casa espírita surgiram muitos questionamentos por parte dos seus colegas. Mas como assim? Saturnino sendo um homem tão bom, tão benevolente, tão generoso, como pode ele ter sido acometido de tamanho acidente que provocou tanta dor em Saturnino, né? Como assim? Aonde está a justiça divina? E naquela mesma noite, numa reunião mediúnica, a espiritualidade se manifesta e relata, clarifica, que numa existência anterior, Saturnino, ele acabou por triturar o braço de um escravo numa moenda de cana, por conta de um suposto delito que o escravo haveria cometido. E quando Saturnino passou para o plano espiritual, após o seu desencarne naquela encarnação, ele se arrependeu muito e se deu conta do seu grande equívoco. E aí ele rogou muito a Deus para que na próxima encarnação ele também viesse a perder o seu melhor braço, o braço mais importante do seu trabalho, num acidente como forma de reparação àquele mal que lhe havia causado aquele irmão, naquele momento equivocado. E assim se fez. Saturnino reencarnou, porém, desde tenra idade, na sua mocidade já, ele veio trabalhando assiduamente na doutrina espírita, na reconstrução de almas, né, colocando em prática a caridade, a benevolência e a indulgência. E, portanto, a dívida de Saturnino, que era para ser um braço bom, passou a ser paga com o amor que ele havia manifestado ao longo da sua encarnação. Então, descontando a dívida, ficou somente um dedo. Ao invés de um braço, sobrou um dedo. Então, para que a gente consiga compreender o quanto Deus é misericordioso diante das nossas dificuldades, dos nossos equívocos. Eu coloco dificuldades porque, como espíritos imperfeitos que somos, muitas vezes nos equivocamos. Nós cometemos delitos, nós magoamos pessoas. Se não com uma arma, nós provocamos esse delito com o verbo, com a nossa palavra, que fere, que machuca, que atinge o nosso irmão, muitas vezes de uma maneira letal. Tão letal quanto seria uma espada, tão letal quanto seria qualquer outro tipo de arma. Então, para que a gente consiga compreender o quanto Deus é bom, Ele nos dá outras oportunidades de repararmos as nossas falhas, porque isto fica gravado lá na nossa consciência. E quando a gente reencarna, a gente pede muitas dessas provas. A gente carrega essas culpas impressas na nossa mente. E quando reencarnamos, nós não nos recordamos mais. E por isso, quando a gente se depara hoje com algumas dificuldades, sejam elas físicas, emocionais, ou estruturais, econômicas, a gente reclama e reclama e reclama, e a gente não compreende que a vontade de Deus, ela vem em primeiro lugar, e ela vem para nos salvar.
Então, essa postura vitimista que muitas vezes nós nos colocamos diante das situações difíceis que nos acontecem, elas não nos permitem crescer. Porque a vítima, ela já quer para si o título de vítima, ou seja, daquela pessoa que não quer se melhorar, que não consegue perceber a necessidade de melhoria. Então, ao invés de nos vitimizarmos, seria muito importante a gente ser como agentes da nossa própria melhoria. Que a gente possa pegar aquela dor que nos coloca prostrados no chão e pensar o que eu posso fazer e o que eu posso aprender com ela. Como eu posso sair disso? E quanto antes a gente olhar de frente para o nosso sofrimento, para as nossas dores, antes a gente consegue tentar solucioná-las ou buscar recursos para solucioná-las. Porque nós podemos nos livrar de muitas coisas, mas nós jamais iremos nos livrar de nós mesmos. Porque a morte, ela não existe. Para quem é cristão, para quem é espírita, sabe que nós não nos livramos dos nossos tormentos. A ideia de que morreu e descansou, ela é uma ideia equivocada, porque o nosso sofrer moral, a nossa consciência, os sofrimentos da consciência, muitas vezes nós carregamos para o além, porque nós não deixaremos de ser nós. Nós nos livraremos dos males físicos, sim, porque nós deixamos eles para trás no momento do nosso desencarne, juntamente com o nosso corpo de carne, que é perecível. Mas o nosso espírito, por ser eterno, nós carregaremos ele conosco, aonde quer que nós formos. Então, quanto antes nós nos depararmos e nos reconciliarmos com o nosso sofrimento e olharmos no sentido de solucionar, de encontrar nele força, de encontrar nele resignação agente, resignação ativa, proatividade na mudança. Quanto antes fizermos isso, antes nós encontraremos a consolação divina, aquela consolação bendita que coloca com tanta clareza Jesus, né? Quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, é isso que ele quer dizer. Porque deles será o reino dos céus, é dos aflitos, porque nós precisamos olhar para esse sofrimento numa perspectiva de eternidade, de vida futura, daquilo que nos espera lá na frente, daquilo que vai permitir com que nós tenhamos ao nosso dispor a evolução. Então, quanto mais nós pudermos ter uma visão espiritual do nosso problema, melhor. Eu digo que a visão espiritual é quando a gente deixa de olhar para o nosso problema como aquela situação momentânea. Por exemplo, perdi um ente querido, alguém que amo muito, isso gerou dentro de mim algo caótico, me desestruturou. Mas se eu olhar para isso com o olhar do momento, com o olhar desesperador daquela situação, desta vida presente, e não com olhos de vida futura, eu realmente entro num processo de prostração e desespero. Porque se eu olhar com perspectiva de vida futura, eu sei que cedo ou tarde, quando me chegar a hora, eu encontrarei esta pessoa novamente, este ente querido. Porque não há morte. A morte é uma ilusão. Então, à medida em que a gente consegue olhar para os problemas com a distância necessária, com a distância que eu percebo com a perspectiva necessária, eu consigo olhar para o problema melhor. De que forma? É como se a gente estivesse sobrevoando uma cidade com um avião. Quando o avião está no aeroporto, nós temos uma perspectiva da cidade. Quando nós estamos sobrevoando, nós temos uma outra perspectiva bem diferente. Por quê? Porque nós estamos vendo uma perspectiva mais alta. Aquela cidade que antes parecia gigantesca, ela começa a perder tamanho. Assim são os nossos sofrimentos.
conforme nós vamos elevando o nosso ser, conforme nós vamos elevando a nossa alma, o nosso espírito, superando as nossas provas com a resignação necessária, nós conseguimos ter esse olhar do problema sendo cada vez mais encolhido, diminuído, perdendo força. Então, às vezes, nós crescemos diante do problema. Nós crescemos porque a gente consegue ver o problema numa dimensão diminuída. Hoje, a gente pode apontar como causa de sofrimento o estresse, a depressão. E uma das grandes causas do estresse é justamente a gente não se conformar e querer modificar coisas que não podem ser modificadas nesse momento da nossa vida. Por exemplo, se eu estou num trabalho que eu não gosto, que eu não sou feliz, que eu não tenho satisfação, ou que eu acredito que ali não seja o lugar ideal para o meu desenvolvimento, porém eu preciso permanecer ali porque eu preciso do sustento financeiro que esse trabalho me dá, então eu preciso ter a resignação de permanecer neste trabalho, mas não acomodado nesse trabalho. Enquanto eu estou ali, eu procuro outras estratégias, eu vou me qualificar melhor para buscar um trabalho melhor para mim, para minha pessoa. Eu vou buscar estratégias de desenvolvimento não só profissional, mas também pessoal, para ser merecedor daquele trabalho que vai me oferecer uma possibilidade de vida futura, de vida moral, de vida emocional mais satisfatória. Ou seja, eu estou resignado, mas eu não estou acomodado. Agora, a causa de estresse se dá quando eu estou numa situação que eu não consigo modificar, querendo estar em outra. Aí nós entramos num embate mental constante e nós não conseguimos nos encontrar ali. A gente passa a sofrer por uma vida que a gente não pode ter naquele momento. Então, quando nós estamos numa situação difícil, em que a gente não consegue encontrar uma forma de modificá-la, a gente aceita. Aceita de uma maneira ativa. Sempre tentando fazer, não posso caminhar, então eu vou trabalhar de outras formas, eu vou desenvolver a minha espiritualidade, eu vou desenvolver a minha inteligência emocional, enfim, outras formas de crescimento. Isso faz com que a gente consiga atravessar o nosso deserto interior. O título da palestra de hoje era Resignação, atravessando o nosso deserto interior. Então eu trago agora, já se encaminhando para o final da nossa conversa da noite, a reflexão sobre o que vem a ser o deserto. O que nos remete à ideia do deserto? O deserto nos remete à ideia de um lugar inóspito, de um lugar muito quente, com sol escaldante, com muita areia, com muita pedra, um lugar difícil. Ninguém quer morar no deserto. O deserto, ele é um lugar de travessia. O deserto nunca é destino. Assim como nossos sofrimentos. Mas vamos lá. Quais são os desertos que a gente vivencia e que a gente às vezes não se dá conta? Então tem esse deserto de areia, que eu acabei de mencionar, que é o deserto que a geografia nos propõe, o deserto do Saara, por exemplo, como um dos maiores desertos. O deserto do corpo, quando nós temos algum padecimento físico. Esse é o nosso deserto, quando a gente passa pela privação de um dos nossos órgãos, quando a gente passa por alguma doença incurável, quando a gente passa por qualquer tipo de padecimento que nos causa dor, às vezes desde o início da encarnação, em outros momentos ela acontece numa determinada etapa. Então esse deserto do corpo, do sofrimento íntimo, ele é um deserto que promove essa aflição, essa angústia. E é um deserto que a gente precisa ter muita força para superá-lo, porque o corpo, o nosso corpo, ele nos acompanha ao longo da nossa encarnação inteira.
O deserto do corpo também é aquele deserto do vazio que às vezes a mídia e a moda nos propõem. A ideia do corpo perfeito, da imagem perfeita, a ideia do vazio, de uma vida perfeita. Essa ideia da vida perfeita, ela nos traz um sofrimento muito grande, porque não existe vida perfeita, não está para nós a vida perfeita. Então, essa idealização gera para muitas pessoas a ideia da comparação. Mas como eu consigo perceber que na mídia muitas pessoas têm uma vida perfeita, postam lá uma vida ideal e eu não consigo ter esta vida? Então, essa comparação me torna distante do ideal de felicidade proposto pela mídia, pelas redes sociais em geral. Então, isso gera dentro do meu coração um grande deserto, um grande vazio. Temos o deserto do coração. Muitas pessoas reencarnaram dentro de um lar onde às vezes não há uma expressão de afetividade muito profunda, aonde não há uma expressão de amor, de afeto, de acolhimento, de amorosidade. Muito pelo contrário. Às vezes esses lares são repletos de dureza, de crítica, de exigências. A ideia de que, por melhor que você faça, nunca estará bom o suficiente para aquelas pessoas. Isso vai gerando em nós a ideia de vazio existencial. Então vamos secando o nosso coração e vamos deixando ele árido, igual esse deserto da areia. Esse vazio que o nosso coração acaba angariando por conta do sofrimento, muitas vezes desse lar mal resolvido, ele gera consequências infinitas, porque você também será o construtor de um lar. E esse deserto faz com que você também seja o propagador desta mesma dor da qual tu padeceste. Então, temos esse deserto do coração, temos o deserto da inteligência. A ideia do deserto da inteligência é quando, por muitas vezes, nós confundimos inteligência com supremacia, com arrogância, quando nós nos colocamos acima de tudo e de todos, quando a inteligência passa a ser fator de exibicionismo, fator de poder, mas um poder mal utilizado. Esse deserto também é gerador de dores para quem recebe esse reflexo da arrogância e também para o arrogante, porque todos estamos aqui como aprendizes, todos estamos doentes em algum grau e precisamos nos melhorar. Existe também o deserto da fé. Quantas vezes nós reclamamos de Deus e sentimos o vazio de um desamparo, porque Deus não me deu a graça que eu tanto pedi. Nós somos muito bons quando Deus faz tudo aquilo que a gente pede, quando tudo vai bem. Aí nós temos uma fé linda. Mas quantos de nós passa pelo deserto da fé quando nós somos provados pelas dificuldades da existência? Quando nós entramos numa provação de perda ou de qualquer outro tipo de sofrimento. Aí nós passamos para o deserto da descrença, para essa miséria espiritual que nos afasta tanto de Deus. E por fim, o deserto interior, pelo qual a gente caminha muitas vezes, mas a gente pode fazer desse deserto, ter e plantar nele pequenos oásis, ou fazer como em Israel, que faz brotar, pela técnica do gotejamento, faz brotar muitas flores, faz florir no deserto. Eles conseguem ter cultivos lá, porque eles, de gota em gota, porque a água é escassa, então por gotejamento eles conseguem fazer o cultivo das suas terras. Que nós possamos também ser assim, que de gota em gota nós possamos irrigar esse sofrimento com esperança, com fé, com persistência, com proatividade,
não esperando que Deus venha nos salvar, porque ele vem sempre, mas ele usa você. Ele espera que você também faça a sua parte, que você também se permita sair desse deserto, fazer essa travessia para a terra prometida. Todos nós temos uma terra prometida que está além do deserto. É um lugar bonito, é um lugar especial, mas ninguém vai construir para nós. Nós precisamos ser os autores, porque é isto que vai fazer com que o nosso espírito evolua. Não é o resgate alheio que vai fazer com que a gente cresça. É diferente de nós sabermos aproveitar as oportunidades que nos são ofertadas. Mas é preciso que nós sejamos esse agente. Saibamos aproveitar essas oportunidades que nos são dadas todos os dias, um testemunho da nossa fé. Então, para encerrar, a ideia de que todos nós temos o nosso deserto para atravessar em algum momento da nossa existência, ela é real. Que nós saibamos ser generosos conosco e com aqueles que atravessam o deserto também ao nosso lado, que nós tenhamos a caridade de estender a mão, que nós tenhamos a benevolência de ser pacientes com as falhas alheias, assim como muitos foram pacientes com as nossas falhas ou são pacientes com as nossas falhas. É necessário que a gente busque esse crescimento através das nossas boas ações, através da ressignificação daquilo que talvez em algum momento pareça sem saída. Não existe algo, dor, que não tenha fim. Ela termina. O nosso deserto, como eu falei no início, ele não é um lugar de permanência, de moradia. Ele é um lugar de travessia. E que nós saibamos atravessar o nosso deserto interior com muita coragem, tendo a certeza de que em momento algum nós estamos sozinhos. Porque os divinos amigos, os irmãos da espiritualidade, estão sempre conosco, nos inspirando às boas ações, nos inspirando para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, meus amigos, que nós possamos ter esta fé que nos ajuda a atravessar todos os dias o nosso deserto. A fé resignada, a fé atuante, a fé corajosa. Muito obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer a Cláudia pelas palavras tão assertivas, né? Que a gente possa realmente ter fé, confiar, mas que a gente possa colocar em prática os ensinamentos de Jesus sempre, né? Muito obrigada. Vamos agora para o final da nossa live, vamos fazer a nossa prece final e a gente te agradece muito, tá, Cláudia? Que Jesus possa, nesse instante, envolver os nossos corações, que aqui estamos mais uma noite entrelaçados, envolvidos em Teu nome, Mestre amado. Que a Tua luz se faça presente nos lares de todos nós, a iluminar os nossos corações, a restaurar as nossas forças, as nossas energias vitais. Que essas vibrações de amor percorram todo o nosso ser, desobstruindo os nossos campos de força, nos envolvendo de paz, de amor e de luz. Que essas vibrações de amor possam ir de encontro de todos os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, de todos aqueles que hoje estão em sofrimento, em angústias, em desespero por conta das dificuldades da vida. Que Jesus possa dar-lhes força, coragem e serenidade para vencerem essa batalha e continuarem firmes na jornada da vida. Porque o Pai é de amor e de bondade. Ele sempre enviará um alento para as nossas dores, mas Ele também sempre conta conosco, para que assim a gente possa se melhorar, se renovar, se transformar. Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado a todos.
que ficaram até o fim da live. Obrigada mais uma vez a Cláudia. Que Jesus esteja conosco durante todo o resto dessa semana e a gente espera vocês na próxima quinta-feira, tá? Para mais uma live. E eu acho que já é o início das nossas lives especiais, se eu não me engano. Eu acho que já vai ser dezembro. Já vai ser o início, tá? Então a gente espera vocês. Beijão. Fiquem com Deus.